Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o seu amigo Daniel, do Dan Nerd Animes. E hoje nós iremos falar sobre os 6 melhores animes de 2024. Pelo menos os que eu mais gostei de assistir em 2024. E no final desse vídeo vai ter uma ou duas menções de animes, como se fossem animes extras que eu não terminei de assistir ainda. Então, antes de mais nada, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí nos comentários e bora pro vídeo! Bom, bora começar essa lista falando do meu anime de comédia favorito, Konosuba e a sua terceira temporada. Cara, quem esperou a terceira temporada desse anime sair, sabe o hype e também a demora que tava pra essa temporada sair. E cara, que temporada sensacional, velho. Essa temporada foca mais na Darkness e essa temporada desenvolve e mostra mais da história dela e também mostra um pouco mais do reino dela, que inclusive é bem interessante. Eu gostei muito da amizade do Kazuma com a Iris, a dinâmica do grupo. Também mostra o que acontece se um dos membros do grupo do Caso Lixo acaba deixando o grupo por acaso e como que isso impacta o grupo. Tem os problemas da Darkness também. E a opening e a ending dessa temporada, meu amigo. As músicas da opening e da ending dessa temporada é música que é pra estar na playlist. Inclusive eu viciei bastante na música da opening e da ending dessa temporada. É muito gostosinho de ouvir, cara. Eu me diverti muito acompanhando essa temporada no lançamento. E agora só nos resta esperar uns 5 ou 6 anos mais ou menos pra lançarem a quarta temporada desse anime. Porque a terceira temporada demorou o quê? 5, 6 anos pra sair, então a quarta temporada provavelmente vai demorar mais tempo. Por favor, Studio Drive, continua fazendo um ótimo trabalho com o Konosuba. O próximo da lista é com certeza o mais óbvio desse vídeo. E sim, estou falando da segunda temporada do remake de Urusei Yatsura. Se a primeira temporada já apresentou vários personagens e também desenvolveu aos poucos o romance do Ataru com a Lun, nessa temporada, meu amigo, ela não só faz questão de expandir mais o universo e elevar o nível de produção do remake e ser mais criativo, mas também como desenvolve mais o romance do Ataru com a Lun. Sério, cara, aqui o Ataru ele demonstra bem mais o amor dele pela Lun, tem mais personagens novos, obviamente, e todos eles são ótimos, inclusive. O que eu mais gostei foi aquela garota lá que passou a vida toda sem saber o que é um homem, ou o que é um irmão por causa da tradição de família, além dela ser escaralhamente forte, gerando várias cenas engraçadas e divertidas. E cara, aquele episódio, acho que é o episódio 10 se eu não me engano, e que o Ataru fica todo preocupado com a Lun, ele chorando e abraçando ela, por conta de um negócio que a Lu entendeu errado lá do chifre de vaca, que ela achou que ia virar uma vaca. Eu chorei naquele episódio mais 2 vezes. Eu nunca pensei que choraria vendo um episódio de um anime de comédia que nem Urusei Yatsura, cara. O arco final é bem bom também, porque ele pega um elemento lá da primeira temporada e reutiliza ele em um contexto muito bom e que você não espera ver nesse anime. Eu não vou dar muito spoiler, só vejam a segunda temporada. Vocês vão entender. Ela tá maravilhosa e eu recomendo demais. O próximo anime dessa lista é um anime que muita gente conhece, inclusive tá muito em alta. E sim, meus amigos, eu estou falando da terceira parte de Bleach. Pelo menos a primeira parte da terceira temporada, porque ainda vai sair a segunda parte da terceira temporada de Bleach. Essa é a primeira parte, mais uma vez, tá muito bem feito. Ela conta mais a história dos Quincy's e também mostra o qual quebrado e roubado o rei dos Quincy's é. Que puta que pariu, mano. Mas enfim, tem lutas interessantes nessa parte, tipo a luta do Ichigo contra o Uryu, ou aquele cientista fanático por pesquisas versus esse bicho aí. Tem a luta daquele guarda real contra o Kyoraku, o capitão geral dos ceifadores de alma. E cara, que luta linda e criativa, mano. A produção dessa temporada continua maravilhosa como sempre. Tem personagens antigos que voltam também nessa temporada.
Essa temporada no geral tá muito bem feita e bem boa. Eu me diverti bastante assistindo e eu tô no hype, cara, pra segunda parte dessa temporada sair. 参ったな。ちょっと。 Agora, meus amigos, bora falar do anime que quebrou a internet. O anime cuja a opening está em todos os lugares. Todo lugar que você estiver vai ter essa opening passando na tela. Estou falando dele, Dandadan. Meu Deus! Caramba, Yassi, você tem poderes paranormais, que maneiro! Tô tão chocada quanto você! Esse anime conta a história de uma garota que tava mal porque o namorado dela largou ela. E esse cara não era nem um pouco confiável. E de um moleque que sofre bullying sem amigo nenhum, que é obcecado por ETs. Eles trampam um no outro, fazem uma aposta e a partir daí a história se desenrola. Eu confesso que Dandadan foi a minha aposta de que seria o anime do ano pra mim de 2024. E bem, ele conseguiu, porque esse anime é maravilhoso, cara. A produção é ótima do início ao fim. Os personagens são maravilhosos, a dinâmica deles é sensacional. Inclusive o grupinho principal de Dandadan é o meu grupinho favorito de personagens atualmente dos animes, ao lado de One Piece e o grupo de Konosuba. A história se desenrola muito bem, a trilha sonora, direção, criatividade e animação são ótimas. Os vilões são bem legais e distintos um do outro, cada um com suas próprias características. E lá na metade do anime, Dandadan muda de tom. Pra vocês terem uma noção, começa o anime rindo de piada de bolas e também do alienígena nordestino totalmente presente na dublagem da Netflix. É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante. Como já temos laço de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. E aí, você chega no episódio 7 e você tá com mais 10 variantes diferentes de depressão por causa de uma história de uma mãe solteira com uma filha. Inclusive, eu fiquei uns 15 minutos chorando depois desse episódio. Eu não esperava algo absurdo de Dandadan, e de fato não é algo absurdo, mas é uma diversão tão bem feita e cheia de carisma que me conquistou. Eu amei muito essa primeira temporada de Dandadan, cara. Eu tô muito hypado pra segunda temporada. Me fala, qual é mesmo o seu nome, hein? Eu sou péssima pra lembrar de nomes, sabia? Meu nome é Ken Takakura. Bom, vamos começar falando de mais um remake que lançou em 2024. Remake esse que me fez querer assistir o anime antigo, que inclusive é muito bom. Estou falando do anime do Prota que vira waifu, o remake de Hamamio. O remake de Hamamio era uma das minhas apostas para anime de 2024 e ele quase chegou lá, bem pertinho de ser o meu favorito de 2024. Mas pelo menos, ele entrou no meu top 3 de animes favoritos de 2024. Cara, eu confesso, eu fui assistir esse anime, que ele é uma obra feita pela mesma criadora de Urusei Yatsura. E assim, eu tô sem palavras pra definir o carinho e o amor que eu peguei por essa obra depois dos 3 primeiros episódios. Hamamio conseguiu a proeza de desbancar Urusei Yatsura do meu top 3 animes de comédia favorito. Principalmente depois de eu assistir o remake. Que inclusive tá muito bem produzido, tá muito bem animado e mais fiel ao mangá, já que o antigo tinha alguns momentos ali em que a proporção dos personagens não era de maior qualidade. Mas a gente perdoa porque o anime clássico foi feito em uma época em que a limitação era bem maior. A comédia desse anime, o jeito que esse anime cria a comédia, as piadas em cima da maldição do Rama, em que ele vira mulher e mais tarde de outros personagens, que também ficam amaldiçoados por causa daqueles malditos forças da China, é maravilhoso, cara. É muito criativo. O jeito que o anime utiliza o contexto da maldição de alguns personagens, como o Rama virando waifu, o Ryoga virando aquele porco lá, por exemplo. Seja pra fazer comédia, desenvolver romance, que inclusive eu gostei muito, cara, do jeito que o anime aborda e trabalha o romance do Rama com a Akane. Obviamente aparecem mais personagens depois. Tem a Shampoo também, que eu amei demais, cara. Shampoo é facilmente a segunda melhor garota da obra pra mim. Só perde pro Rama Wife. Os personagens, eles são maravilhosos. No segundo episódio, eu já tava amando eles. Aí depois eu comecei a amar mais ainda. Trilha sonora muito boa. Cenas de ação nem se fala, muito bem feito. Até porque o remake de Hamamio foi feito pela MAPA. Então não tinha muito como errar nas cenas de ação e na animação em si.
A estética desse anime é linda. Cara, sério, que anime lindo. A estética do remake de Hamamill tá no mesmo patamar de qualidade do remake de Urusei Yatsura, pra vocês terem uma noção. A qualidade da dublagem desse anime tá ótima. Inclusive, tá todos os dubladores de Dragon Ball aqui nesse anime. Só isso já faz eu recomendar vocês a ver esse anime dublado. Eu amei demais esse anime e eu só quero continuação, cara. 俺の方がプロポーションいいしな今のはランマが悪いな。 Bom, agora chegamos em um anime e que ninguém esperava. Eu achei que seria só um anime legalzinho, barra ok, e rapaz, eu não esperava rachar o bico logo no primeiro episódio. Principalmente com a dublagem desse anime, incluindo a dublagem da Ami desse anime que dubla a protagonista. Estou falando do anime da VTuber que é viciada em Gat0. Droga, isso é erótico demais! E cara, eu sou a sua mãe! Sou live da vontade de bater uma furiosa! Sou live da vontade de bater uma furiosa! VTuber Legend. Já diz a proposta logo no nome do anime. Ele é aquele anime que, sabe quando você não tem muito o que fazer e quer assistir algo legal, algo divertido que te marque muito? Pois é, esse é o caso do VTuber Legend. Ele conta a história de uma VTuber que não fazia muito sucesso, até que um dia ela literalmente deixa a live ligada, enquanto ela fica falando muita merda, e acabou que isso deu certo pra ela. E geral começa a reconhecer e fazer amizade com ela. E a partir daí, a história se desenrola. E esse é mais um exemplo de quando você cria uma proposta simples e executa ela de um jeito sensacional. O tanto que eu ri com esse anime não tá escrito. A protagonista é ótima, as personagens são ótimas, eu gostei muito da criatividade e da estética do anime. Eu já vou avisando aqui, é só garota nesse anime, não tem um homem ou macho nesse anime. Todo episódio é basicamente a protagonista e as outras personagens fazendo live, se divertindo, fazendo call. A química delas é maravilhosa, é zoeiro, é divertido. O personagem que eu mais gostei desse anime, fora a Wayuki, e também a que eu mais me identifiquei nessa história toda, foi a Machiron. Que, inclusive, cara, eu amo muito a amizade dela com a Wayuki, cara. É tão bom, cara, ver essas duas juntas. Meu Deus do céu, cara. A amizade dessas duas é muito fofo. É muito fofo mesmo. Sabe aquela amizade de irmão mesmo? Aquela amizade de irmãs? Então, é basicamente isso, a amizade da Machiron com a Wayuki, velho. É muito fofo ver essas duas juntas. As piadas, elas são maravilhosas. A animação, ela é boa, não tem muito o que falar. Tem referências a outros animes, tipo a referência de High School DxD, que tem em um episódio daquela garota que tava jogando um jogo de carta que é muito bom, que é impossível eu não recomendar esse anime. Ele pega a simples proposta de VTuber, como que é um VTuber na realidade, e usa ele pra desenvolver e trabalhar tudo, seja personagem, seja comédia, seja a estrutura narrativa que cada episódio tem, seja a dinâmica das personagens. Cara, muito bom. Eu não sei dizer se esse anime vai ter segunda temporada. Eu pessoalmente quero muito uma segunda temporada pra esse anime, até porque o que não falta pra esse anime é criatividade. Dá pra brincar muito com a proposta de VTuber, cara. Eu recomendo esse anime e, de preferência, vejam dublado, vocês vão ter uma ótima experiência, principalmente com a Mihei dublando a Wayuki. E, mais uma vez, por favor, que haja continuação para esse anime. Acha que uma degenerada com baixa autoestima como eu vai conseguir falar sóbria na frente de todos vocês? Outro latão chegando a milhão. E agora vamos para as menções extras e que eu ainda estou assistindo os animes. Vamos começar com o meu Isekai favorito, Re:Zero. A terceira temporada de Re:Zero, ela tá ótima, até onde eu assisti. Mesmo que o diretor não seja melhor que o diretor das temporadas anteriores, ele consegue entregar uma direção decente. A animação até agora, onde eu assisti, ela tá ótima. O enredo do arco, ela tá se desenvolvendo muito bem. Os vilões são bons, principalmente a Capela, que até agora é a minha vilã favorita desse arco. E a cada episódio que lança é algo surpreendente que acontece. Ele ainda tá em lançamento e, por enquanto, são 16 episódios, e por enquanto essa temporada de Re:Zero, ela tá ótima. Eu tô amando essa temporada, velho. 愛しているわガーフィール・ティンゼル俺は愛してねえ。お前は
あの女じゃね E pra encerrar esse vídeo, vamos falar de Souza no Frieren, anime esse que me fez pensar e refletir sobre como viver a vida da melhor forma possível. Nós nos separamos após uma briga. Você bateu nele? Foi por reflexo. O meu corpo se mexeu sozinho. Eu não queria ter feito aquilo com ele. Frieren é um anime que eu tinha dado uma pausa pra assistir outros animes e eu voltei recentemente a assistir ele. E velho, que anime bem feito, de verdade, cara. Esse anime tem uma produção fora do normal, os personagens são lindos, são muito bons. O estilo de narrativa de Frieren é bem diferente e único. É um estilo de narrativa mais calmo, podemos assim dizer. A protagonista, a Frieren, ela é ótima e muito carismática e fofinha. Eu gosto muito, cara, do grupo e da dinâmica dela com a Fern e o Stark. E principalmente com o grupo antigo dos heróis. As músicas são maravilhosas. E esse anime me lembra muito, cara, aquela frase do Dr. Hiluluki de One Piece, em que as pessoas elas só morrem quando são esquecidas. E esse anime faz muito jus a essa mensagem. Esse anime tá lindo até onde eu assisti. Com certeza eu vou querer fazer vídeos sobre esse anime no futuro, cara. Eu tô amando muito Souza no Frieren e eu recomendo demais que vocês assistam. Tenho certeza que vocês vão sair bastante reflexivos depois que vocês assistirem Souza no Frieren. Ele não costumava falar muito sobre si mesmo, mas me contava feliz sobre a aventura dos heróis. Mesmo que ele tenha tido uma longa vida, nada parecia mais importante do que aquela aventura de 10 anos. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo de melhores animes de 2024. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos assim. Só comentarem aí embaixo que eu faço. Eu vou ficando por aqui. Até mais e fui! Bye bye!